Você sabia que a Ásia e a América eram consideradas separadas? Em 1728, o explorador Vitus Bering fez uma observação interessante durante sua viagem ao Vodzons. Ele notou que, à noite, a vasta extensão de água entre os dois continentes criava a sensação de uma distância ainda maior. Imagine-se na costa, olhando para o oceano escuro e percebendo que dois enormes continentes estão separados por esse mar aparentemente infinito. Os registros de Bering destacavam não apenas a divisão geográfica, mas também os mistérios e maravilhas das explorações daquela época. A ideia de que dois continentes existem na escuridão, cada um com suas culturas e histórias únicas, desperta curiosidade. Essa observação incrível nos faz refletir sobre como exploradores como Bering nos ajudaram a entender o mundo e sua geografia. Quais outras descobertas poderiam estar à espera de ousados aventureiros em seu caminho? Acredite ou não, há 7 bilhões de bactérias na sua boca. Esse número impressionante destaca a complexa ecologia que existe na sua cavidade bucal. Nem todas essas bactérias são prejudiciais. Na verdade, muitas ajudam na digestão e protegem seu corpo de substâncias nocivas. Elas desempenham um papel importante na saúde bucal, quebrando partículas de comida e mantendo o equilíbrio. No entanto, é importante lembrar que nem todos esses pequenos organismos são amigáveis. Alguns podem contribuir para a cárie e doenças gengivais, o que pode levar a sérios problemas dentários se não forem controlados. Por isso, é essencial seguir as regras de higiene bucal, como escovar os dentes diariamente e usar fio dental para manter a saúde da boca. Visitas regulares ao dentista também ajudam a manter essas bactérias indesejadas sob controle. Então, da próxima vez que você pensar na sua boca, lembre-se de que é uma cidade agitada de boas e más bactérias trabalhando juntas. Você está fazendo o suficiente para manter a paz? Difícil de acreditar, mas os Jogos Olímpicos de Inverno começaram em 1924. Chamonix, França, foi o local das primeiras Olimpíadas de Inverno oficiais, marcando uma emocionante expansão do movimento olímpico. Este evento histórico não apenas apresentou esportes de inverno emocionantes, como esqui, hóquei e patinação artística, mas também criou uma plataforma separada para os Jogos de Inverno, distinta dos Jogos Olímpicos de Verão. Imagine atletas deslizando sobre o gelo e descendo montanhas cobertas de neve, competindo pela glória e pelo orgulho nacional. A ideia dos Jogos de Inverno surgiu da crescente popularidade desses esportes, incentivando países a enviar seus melhores atletas para essa nova competição. Os Jogos de 1924 estabeleceram as bases para o que hoje conhecemos como Jogos Olímpicos de Inverno, realizados a cada 4 anos e celebrados por milhões de pessoas ao redor do mundo. Cada evento é uma celebração de habilidade, determinação e fraternidade internacional, unindo torcedores apaixonados de diferentes países. Como esse evento mudou ao longo dos anos? Você sabia que São Patrício já foi escravo? Com apenas 16 anos, ele foi capturado por piratas irlandeses, que o levaram para a Irlanda e o venderam como escravo. Isso deu início a um período de 6 anos em que ele trabalhou como pastor, enfrentando condições difíceis longe da família. Durante seu cativeiro, ele buscou conforto em sua fé e orou constantemente. Eventualmente conseguiu escapar e voltar para sua família na Grã-Bretanha. No entanto, São Patrício sentiu o chamado de retornar à Irlanda, não apenas para recuperar seu passado, mas também para espalhar o cristianismo, uma missão que mudou para sempre o cenário espiritual da Irlanda. Com determinação e amor, ele viajou pela Irlanda, compartilhando seus ensinamentos e até usando o trevo para explicar o conceito da Santíssima Trindade. A jornada de São Patrício do cativeiro à sua consagração como padroeiro da Irlanda mostra que a perseverança pode levar a mudanças extraordinárias. Vamos revelar a verdade sobre a recuperação de obras de arte roubadas. Em 2003, Londres foi palco de um evento surpreendente. Obras de arte no valor de 4 milhões de libras foram encontradas em um lugar inesperado. Essa descoberta incrível, escondida em um tubo de papelão perto de um banheiro público, incluía obras-primas de artistas renomados como Picasso, Gauguin e Van Gogh. A recuperação foi possível graças a uma ligação anônima que direcionou as autoridades corretamente, mas o mais fascinante é que a pessoa por trás do roubo afirmou que sua intenção não era ficar com a arte, mas sim chamar a atenção para a falta de segurança.
Esse ato inusitado levantou questões importantes sobre como protegemos nossos tesouros culturais e até onde alguns estão dispostos a ir para expor vulnerabilidades em nossos sistemas. Será que essa ousadia pode mudar nossa percepção sobre o roubo de arte e a segurança? Pouca gente sabe, mas Bangladesh é pequeno, mas superpovoado. Com uma população de mais de 168 milhões de pessoas, Bangladesh tem uma das maiores densidades populacionais do mundo. Para comparação, este pequeno país é 115 vezes menor que a Rússia, mas abriga mais pessoas do que toda a vasta extensão da Rússia. Na Rússia, que ocupa grandes áreas, vivem cerca de 144 milhões de pessoas, sendo que muitas regiões, especialmente a Sibéria, estão em grande parte desabitadas. Esse contraste acentuado revela não apenas números, mas também os desafios únicos que Bangladesh enfrenta, como a superlotação nas cidades e a escassez de recursos. Quando cidades como Dhaka ficam lotadas de moradores em busca de melhores oportunidades, é interessante observar como a geografia e a população moldam experiências de vida diferentes. Isso levanta questões sobre o desenvolvimento sustentável. Em espaços tão densos, como Bangladesh lidará com o crescimento, garantindo uma qualidade de vida digna para seus cidadãos? Você não vai acreditar na regra sobre comida em Bloomfield, Connecticut. Neste encantador cidade, existe uma lei surpreendente que proíbe comer dentro do carro. Embora isso possa parecer estranho, essa norma incomum visa reduzir distrações e bagunça durante a direção. Imagine estar preso no trânsito com fome e de repente perceber que não pode comer seu lanche favorito sem quebrar a lei. Em vez disso, se você estiver em Bloomfield e sentir fome enquanto estiver estacionado, precisará sair do carro para aproveitar a comida. Essa regra pode parecer exagerada, mas reflete uma abordagem única para a segurança nas estradas. Então, da próxima vez que você estiver em Bloomfield e quiser um lanche, esteja preparado para pegar sua comida e encontrar um banco ou um lugar para fazer um piquenique. Quem diria que uma cidade teria uma lei tão estranha, não é mesmo? Você sabia que os chimpanzés se comunicam quase como nós? Esses primatas fascinantes desenvolveram um sistema complexo de interação que reflete algumas técnicas de comunicação humana. Os chimpanzés usam mais de 30 vocalizações distintas, incluindo alertas de comida, gritos de alarme e sons suaves para acalmar, demonstrando sua capacidade de transmitir diferentes mensagens. Cada grupo de chimpanzés possui até seu próprio dialeto único, que consiste em padrões específicos de sons e gestos transmitidos culturalmente dos mais velhos para os jovens. Isso significa que, assim como os humanos, eles podem aprender e adaptar sua comunicação ao longo das gerações. Além das vocalizações, os chimpanzés usam gestos para expressar intenções. Um aceno de mão, um pisoteio ou um batido no peito podem sinalizar urgência, domínio ou um convite para brincar. Pesquisas em laboratórios mostram que alguns desses macacos inteligentes podem entender centenas de palavras e símbolos humanos, demonstrando sua capacidade de comunicação abstrata. Ao ensinar e expressar emoções e ideias, os chimpanzés não apenas imitam, mas também inovam. Compreender seus métodos de comunicação oferece valiosas percepções sobre as origens da linguagem e o desenvolvimento evolutivo da inteligência nos humanos. Alguém pode levantar um haltere de 150 quilos? Competições extremas de força são um espetáculo que mostra atletas superando os limites das capacidades humanas. Entre esses desafios, os halteres de 150 quilos se destacam como um grande teste de força. Apenas um pequeno grupo de atletas de elite consegue reunir a potência e a técnica necessárias para levantar esses pesos impressionantes. Esses atletas treinam arduamente, muitas vezes levantando pesos menores, por anos, antes de tentarem lidar com halteres tão pesados. Eles se concentram não apenas em ganhar massa muscular, mas também em força explosiva e estabilidade. Ver alguém levantando com sucesso um haltere desse tamanho é inspirador e emocionante, deixando os espectadores admirados com a dedicação necessária para alcançar tais feitos. Então, o que é preciso para atingir níveis tão extraordinários de força? É uma combinação de trabalho duro, resistência psicológica e, às vezes, um pouco de talento natural. E se eu te contar como sobreviver a uma explosão nuclear? Sobreviver a uma situação tão horrível significa lidar com os perigos da chuva radioativa, que pode ameaçar seriamente a saúde. O primeiro passo importante para quem está na zona afetada é tirar rapidamente as roupas contaminadas.
Isso ajuda a reduzir o contato com partículas nocivas que podem grudar no tecido. Depois de se livrar dessas roupas, os sobreviventes devem se lavar bem, prestando atenção em áreas como a pele e o couro cabeludo. É importante usar shampoo ao se lavar, mas aqui vai uma dica importante: evite usar condicionador. Por quê? Os condicionadores podem prender partículas radioativas perto do couro cabeludo, dificultando a sua remoção. Esse simples passo pode reduzir significativamente a sua exposição à radiação prejudicial. Em situações onde cada segundo conta, saber essas dicas pode salvar vidas. Acredite ou não, as girafas vestem sua evolução. A pelagem de cada girafa é tão única quanto uma impressão digital, tornando-as um dos animais mais fascinantes da natureza. Nenhuma girafa tem o mesmo padrão de manchas que podem variar em tamanho, forma e distribuição. Essa singularidade é tão evidente que os cientistas usam softwares avançados de reconhecimento de padrões para rastrear girafas individuais na natureza, ajudando os pesquisadores a entender melhor seus comportamentos e movimentos. Mas essas manchas fazem mais do que apenas identificar girafas. Elas também têm funções biológicas cruciais. Sob cada mancha, há uma densa rede de vasos sanguíneos que funciona como janelas térmicas. Essa adaptação permite que as girafas liberem calor durante os dias escaldantes da savana africana e conservem calor à noite. Além disso, seus padrões únicos proporcionam uma camuflagem eficaz entre a folhagem iluminada pelo sol, dificultando a vida dos predadores, como os leões, para localizá-las. Pesquisas genéticas também revelam que esses padrões de pelagem não são aleatórios. São características herdadas moldadas por gerações de adaptação aos climas e habitats locais. De fato, as girafas mostram a dança intricada da evolução em seus corpos altos e manchados. Por que a serendipidade gera grandes descobertas? Em 1928, algo incrível aconteceu em um laboratório bagunçado. Alexander Fleming, um bacteriologista escocês, voltou de férias de 2 semanas e encontrou um acidente notável. Vários pratos de Petri com bactérias Staphylococcus foram contaminados por mofo e, ao redor do mofo, as bactérias haviam desaparecido. Essa observação inesperada intrigou Fleming, levando-o a investigar mais. Ele descobriu que o mofo estava liberando uma substância poderosa que matava as bactérias, que ele mais tarde chamou de penicilina. Essa descoberta revolucionária transformou o cenário médico, levando ao desenvolvimento do primeiro verdadeiro antibiótico. Antes da penicilina, infecções bacterianas muitas vezes eram fatais, causando inúmeras mortes e representando uma ameaça significativa à saúde pública. Com a penicilina, os médicos puderam tratar infecções que antes eram mortais, mudando profundamente as práticas médicas. Essa história incrível destaca como um simples erro em um laboratório pode levar a grandes avanços na saúde, demonstrando as maneiras notáveis como a sorte e a curiosidade podem reformular nossa compreensão do mundo. Imagine que o núcleo da Terra é mais quente que o Sol. Esse é um fato incrível. O núcleo interno da Terra atinge 5.400 graus Celsius, ou 9.800 graus Fahrenheit. Para comparação, isso é tão quente quanto a superfície do Sol. Essa temperatura extrema vem do calor residual da formação do planeta e da decomposição de materiais radioativos nas profundezas da Terra. O núcleo interno é composto principalmente de ferro e níquel, e apesar da alta temperatura, ele permanece sólido devido à enorme pressão nessas profundezas. Imagine a força gerada por esse núcleo derretido, que desempenha um papel crucial na formação do campo magnético da Terra. Esse escudo protetor ajuda a proteger nosso planeta da radiação solar nociva e dos raios cósmicos. Os cientistas estudam essas condições extremas para entender melhor a estrutura e o comportamento do nosso planeta. Então, da próxima vez que você olhar para o Sol, lembre-se de que logo abaixo dos seus pés existe uma fonte de energia igualmente intensa. Adivinhe o que realmente inspira a criatividade na arte? Adrian M. e Claire B. estão mudando o mundo da arte com suas criações inovadoras, que combinam realidade aumentada com elementos físicos. Imagine entrar em uma galeria onde as pinturas parecem ganhar vida diante dos seus olhos. Usando tablets e smartphones, esses artistas sobrepõem animações digitais a objetos reais, criando ilusões visuais impressionantes que fazem você repensar sua percepção do espaço.
Suas experiências imersivas são projetadas para envolver seus sentidos, com movimentos suaves e atualizações em tempo real que o conectam à sua arte. Seja uma escultura simples que de repente começa a se mover, ou uma sala inteira transformada em um playground digital, as obras de Adrian e Claire convidam os espectadores a interagir e explorar a arte de uma maneira totalmente nova. Agora, não é apenas observar a arte, é uma oportunidade de fazer parte dela, pronto para experimentar a arte como nunca antes. Você sabia que a cenoura é totalmente isenta de gordura? A cenoura não é apenas crocante e saborosa, mas também tem um alto valor nutricional sem gordura. Este legume colorido é famoso por seu alto teor de beta-caroteno, que nosso corpo transforma em vitamina A, essencial para uma boa visão e um sistema imunológico forte. Ao saborear cenouras frescas, você pode apreciar sua doçura suculenta e crocância, tornando-as um ótimo lanche ou um complemento vibrante para saladas. Não importa se você prefere crua, assada ou em smoothies, a cenoura é uma excelente opção de baixa caloria, que se encaixa em qualquer dieta. Além disso, a ausência de gordura permite que você a desfrute sem preocupações. Se você está procurando uma maneira saudável de matar a fome, a cenoura é uma ótima escolha, oferecendo não apenas sabor, mas também uma variedade de vitaminas e minerais. Então, por que não pegar um punhado de cenouras na próxima vez que sentir vontade de lanchar? Por que a história de Anthony Perkins é importante hoje? Anthony Perkins, ator conhecido por seu papel assustador como Norman Bates, no clássico filme de Alfred Hitchcock, Psicose, é lembrado não apenas por suas conquistas no cinema, mas também por sua vida pessoal, que teve reviravoltas trágicas. Sua esposa, Barry Berenson, morreu tragicamente em um dos aviões sequestrados durante os ataques de 11 de setembro. Esse evento comovente destaca como tragédias globais afetam profundamente a vida de indivíduos. Perkins, que faleceu em 1992, enfrentou a dura realidade da perda de um ente querido em um evento tão catastrófico, décadas após o auge de sua carreira no cinema. A história de Anthony e Barry ilustra como a arte se entrelaça com a vida real, lembrando-nos que por trás de cada figura pública existe uma história pessoal, cheia de amor, perda e resiliência. Como podemos reconciliar o glamour de Hollywood com uma tragédia pessoal tão intensa? Prepare-se para se surpreender com facas afiadas. Elas podem parecer assustadoras, mas, na verdade, facas afiadas são muito mais seguras do que facas cegas. Por quê? Porque lâminas afiadas exigem menos esforço para cortar os alimentos, o que lhe dá mais controle ao fatiar. Quando você usa uma faca cega, muitas vezes precisa pressionar mais para realizar a tarefa, aumentando o risco de escorregar e, possivelmente, se cortar. Imagine tentar cortar um tomate. Uma faca afiada desliza facilmente, enquanto uma lâmina cega pode escorregar da superfície. É por isso que chefes e cozinheiros caseiros preferem facas afiadas pela sua eficiência e segurança. Ao dedicar um tempo para afiar suas facas, você não apenas facilita o processo de cozinhar, mas também cria um ambiente de cozinha mais seguro. Então, da próxima vez que você for cozinhar, não se esqueça de pegar uma faca afiada. Seus dedos vão agradecer. Adivinha o que torna a luta de malabares tão emocionante? Este esporte único desafia os participantes a manter as bolas no ar, tentando fazer com que os adversários deixem as suas caírem. Imagine uma cena vibrante, onde malabaristas, com suas habilidades e reflexos rápidos, se movem de um lado para o outro, tentando derrubar uns aos outros ou distraí-los com manobras astutas. Não é apenas malabarismo, é um duelo divertido que desperta o espírito competitivo. Enquanto eles lançam, pegam e às vezes deixam as bolas caírem, a atmosfera se enche de risadas e aplausos do público. A luta de malabares combina resistência física e pensamento estratégico, tornando-a tão emocionante de assistir quanto desafiadora de executar. Este esporte surgiu como uma versão divertida do malabarismo tradicional e se tornou popular em festivais e competições de malabares ao redor do mundo. Se você pensa que malabarismo é apenas um número solo, a luta de malabares prova que pode ser um espetáculo vibrante e competitivo. É uma combinação de diversão, habilidade e rivalidade amigável, perfeita para quem ama experiências únicas e energéticas. Então, você está pronto para ver os malabaristas lutando no formato mais divertido? Você sabia sobre a grandiosidade do desfiladeiro Yarlung Tsampo? Este impressionante desfiladeiro, localizado no remoto sudeste do Tibete, é uma verdadeira maravilha da natureza, comparável ao Grand Canyon.
Com sua profundidade impressionante e penhascos íngremes, o desfiladeiro Yarlung Tsangpo é um dos mais incríveis cânions da Ásia Oriental. O rio que atravessa o desfiladeiro flui a mais de 4.000 metros de altitude, tornando-se um dos rios mais altos do mundo. Imagine paredes de rocha que parecem tocar o céu, com ecossistemas vibrantes prosperando nesse ambiente único. O desfiladeiro não é apenas uma visão, ele também representa um desafio para os turistas e exploradores corajosos que buscam entender sua beleza majestosa. Desde rios cristalinos até paisagens áridas, cada curva revela uma nova maravilha natural. Embora este lugar permaneça bastante isolado e pouco visitado, aqueles que se aventuram nesta parte do Tibete frequentemente ficam sem palavras diante de sua grandiosidade. Então, por que não adicionar o desfiladeiro Yarlung Tsangpo à sua lista de desejos e experimentar sua mágica inspiradora? Você sabia que os patos ajudam a introduzir populações de peixes? Essas aves incríveis contribuem para o equilíbrio ecológico de maneiras inesperadas. Quando os patos migram, eles não apenas se deslocam de um lago para outro, eles desempenham um papel importante na criação de populações de peixes em novos corpos d'água. Ao se alimentarem de ovos de peixe, alguns desses pequenos ovos sobrevivem ao processo digestivo dos patos e saem intactos. Embora nem todos os ovos sobrevivam, um grande número de patos migratórios aumenta as chances de sobrevivência dos peixes em novos habitats. Ao deixarem ovos viáveis em suas fezes, os patos ajudam a formar novas comunidades de peixes, que podem, por sua vez, beneficiar os ecossistemas locais. Essa conexão entre patos e peixes ajuda a manter a biodiversidade, mostrando a interconexão da natureza. Então, da próxima vez que você ver um pato, lembre-se de que ele é mais do que apenas uma ave que grasna. Ele é um jogador-chave na vida aquática. Quais outros papéis surpreendentes os animais desempenham em nossos ecossistemas? Acredite ou não, mas a localização é mais importante do que você pensa. Encontrar o lugar ideal para um objetivo específico pode ser um verdadeiro desafio. Seja para abrir um novo restaurante, planejar um parque público ou lançar uma startup de tecnologia, a localização certa pode ser a chave para o sucesso ou o fracasso. Por exemplo, um café aconchegante em uma área movimentada pode atrair mais clientes do que um estabelecimento escondido em uma rua tranquila. Fatores como o fluxo de pedestres, a concorrência nas proximidades e até a atmosfera da comunidade desempenham um papel importante na escolha do local adequado. Além disso, diferentes objetivos exigem considerações diferentes. Uma escola precisa de espaços abertos e segurança, enquanto uma loja precisa de visibilidade e acessibilidade. Levar em conta todas essas necessidades pode ser complicado, especialmente quando alguns lugares parecem perfeitos à primeira vista, mas têm desvantagens ocultas. É por isso que planejadores urbanos e proprietários de negócios frequentemente realizam pesquisas e estudos detalhados antes de tomar decisões. Compreender a importância da localização pode levar a descobertas inesperadas e até mudar sua percepção dos lugares no dia a dia. Já parou para pensar quantos sonhos você tem em um ano? Em média, uma pessoa sonha mais de 1.460 vezes por ano, o que dá cerca de 4 aventuras emocionantes a cada noite. A maioria desses sonhos acontece na fase do sono profundo, chamada REM, movimento rápido dos olhos, que começa cerca de 90 minutos após adormecer. Durante o REM, seu cérebro está muito ativo, quase como se estivesse acordado, criando histórias vívidas e às vezes estranhas. Você pode voar, encontrar personagens interessantes ou até reviver memórias. No entanto, muitos de nós esquecem a maior parte desses sonhos alguns minutos após acordar. Eles costumam parecer sussurros fugazes da nossa imaginação. Embora os cientistas continuem a investigar por que sonhamos, é claro que esse fenômeno noturno ajuda a processar emoções e experiências. Portanto, os sonhos podem ser mais importantes do que você imagina. Você sabia que uvas podem explodir no micro-ondas? Esse fenômeno é não só curioso, mas também muito interessante. Quando você coloca uvas no micro-ondas, o calor faz com que a água dentro da fruta se transforme em vapor. À medida que o vapor se acumula, a pressão aumenta, até que a casca da uva não consegue mais segurá-la. O resultado? Uma mini explosão. Cientistas descobriram que essa reação acontece porque a casca da uva é fina e retém o vapor, levando a uma liberação repentina de energia. Esse espetáculo caótico pode até criar pequenas chamas, tornando-se visualmente impressionante, embora, claro, não seja algo que você deva fazer na cozinha.
Esse experimento científico inusitado nos lembra como objetos do dia a dia podem se comportar de maneira inesperada em certas condições. Então, da próxima vez que você pensar em fazer experiências com o micro-ondas, lembre-se das uvas e da ciência por trás de seu potencial explosivo. Videogames podem realmente melhorar seus sonhos? Um estudo interessante da Universidade McEwan, no Canadá, mostra que jogar videogame antes de dormir pode ajudar você a controlar melhor seus sonhos. A pesquisa revelou que jogadores frequentemente têm sonhos lúcidos, onde percebem que estão sonhando e podem até controlar o ambiente do sonho. Imagine voar pelo céu ou explorar paisagens estranhas criadas pela sua própria mente. O estudo sugere que a habilidade de controlar os sonhos pode estar ligada às habilidades cognitivas desenvolvidas durante os jogos. Jogadores costumam melhorar sua concentração e habilidades de tomada de decisão, o que pode refletir em seus sonhos. Com imagens vibrantes e histórias emocionantes nos videogames modernos, quem diria que jogar poderia levar a sonhos mais emocionantes? Na próxima vez que você ligar seu console antes de dormir, lembre-se de que isso pode abrir novos horizontes em seus sonhos. Você sabia que antigamente chamavam os gatos de enganadores? Em uma das primeiras edições de seu dicionário, o famoso lexicógrafo Noah Webster não hesitou em expressar sua opinião sobre os gatos domésticos. Ele os descreveu como animais enganadores, que podem se tornar extremamente malvados se forem provocados. Essa descrição pode surpreender muitos amantes de gatos hoje em dia, que frequentemente veem em seus amigos peludos companheiros brincalhões e carinhosos. A descrição de Webster reflete como os gatos foram percebidos ao longo da história, misturando seu charme com um ar de mistério. É surpreendente pensar em como nossa compreensão desses animais mudou de rótulos de engano para o reconhecimento de suas personalidades complexas. Hoje, muitas pessoas valorizam a companhia dos gatos por seu espírito independente e comportamento único. Então, da próxima vez que seu gato lançar um olhar astuto para você, lembre-se das palavras de Webster e reflita se há um pouco de travessura por trás daqueles olhos. Acredite ou não, mas existem montanhas russas de Lego. Essas incríveis construções mostram as impressionantes possibilidades da engenharia, usando apenas simples peças de brinquedo. Alguns construtores geniais criaram montanhas russas totalmente funcionais, feitas inteiramente de Lego, com loopings, descidas e curvas que encantam fãs de todas as idades. A beleza dessas criações está em seus designs complexos e na criatividade empregada em sua montagem. Entusiastas frequentemente utilizam uma variedade de peças Lego, combinando-as em obras-primas que não só parecem incríveis, mas também funcionam como verdadeiras montanhas russas. Esses projetos podem incluir elementos motorizados, permitindo que os carrinhos se movam, tudo isso graças a uma mecânica inteligente. Ao criar essas atrações peculiares, os fãs mostram que até mesmo um brinquedo infantil pode levar a impressionantes conquistas de engenharia. Pessoas ao redor do mundo participam de competições e exposições, exibindo suas criações e inspirando outros a mergulhar no emocionante processo de construção. Então, da próxima vez que você pensar em Lego, lembre-se de que eles podem fazer mais do que apenas construir prédios. Que tal criar uma montanha-russa? Você não vai acreditar no que os polvos e os caranguejos têm em comum. Esses seres incríveis têm uma maneira única de transportar oxigênio em seus corpos. Em vez de ferro, como a maioria dos animais, eles usam uma molécula que contém cobre, chamada hemocianina. Isso dá ao seu sangue uma cor azul vibrante, diferente do vermelho que vemos nos mamíferos. A hemocianina funciona de maneira diferente da hemoglobina. Ela se liga ao oxigênio de uma forma que é especialmente eficaz em condições de baixo teor de oxigênio, tornando-a ideal para o estilo de vida profundo de muitos polvos e dos habitats dos caranguejos. Graças a essa adaptação, esses dois animais conseguem sobreviver em condições desafiadoras, onde o nível de oxigênio varia. Então, da próxima vez que você ver um polvo ou um caranguejo, lembre-se da incrível ciência por trás do sangue azul deles e de como isso os ajuda a sobreviver no mundo subaquático. Adivinhe o que realmente desperta nosso interesse pela ilha de Gilligan. No início dos anos 1960, a guarda costeira dos Yacaisio ficou surpresa ao receber cartas de telespectadores preocupados com o destino dos náufragos deste famoso programa de TV. Os espectadores ficaram tão envolvidos nas vidas fictícias de Gilligan e seus amigos que começaram a perguntar por que eles não foram resgatados daquele paraíso tropical.
O programa, que estreou em 1964, conquistou os corações do público com seus personagens peculiares e aventuras cômicas, misturando comédia com elementos de tensão. Os telespectadores sentiam uma forte conexão com a situação, refletindo um desejo mais profundo de salvação e justiça em suas vidas. Esse envolvimento estranho, mas encantador, mostra como a televisão pode borrar as fronteiras entre ficção e realidade, provocando reações emocionais intensas. Por que você acha que nos apegamos tanto aos personagens das histórias? No início da era das baterias metálicas, especialmente das primeiras de lítio, os cientistas enfrentaram sérios problemas devido à sua instabilidade. Essas baterias eram poderosas, mas extremamente perigosas, pois podiam pegar fogo ou até explodir ao entrar em contato com a umidade. Imagine um dispositivo poderoso que de repente se incendeia. Esse perigo levou a grandes avanços na tecnologia das baterias, resultando na criação de modelos modernos que priorizam a segurança. As baterias de hoje vêm com várias funções de segurança, incluindo materiais à prova d'água e sistemas de monitoramento integrados para evitar esses incidentes perigosos. À medida que dependemos cada vez mais das baterias para tudo, desde smartphones até carros elétricos, essa evolução destaca a fascinante combinação de química e engenharia que garante a segurança e a eficiência dos nossos dispositivos. Não é incrível o quanto já avançamos? E se eu te contar sobre os debates incomuns sobre a condição do Texas? Em 1845, quando o Texas queria se tornar parte dos Estados Unidos, o Congresso enfrentou um grande dilema. O Texas era grande demais para ser administrado. Alguns legisladores consideraram seriamente a possibilidade de dividir essa vasta área em 5 estados menores. Esses debates destacaram as crescentes preocupações sobre como administrar uma terra tão extensa, especialmente porque o Texas não era apenas fisicamente grande, mas também rico em recursos e população. Imagine as dificuldades de gerenciar áreas tão amplas. Apesar das discussões, o Congresso decidiu aceitar o Texas como um único estado, refletindo sua identidade única e orgulho. Essa decisão foi fundamental para que o Texas se tornasse um jogador importante na história americana, destacando tanto seu tamanho quanto seu espírito de independência. Por que você acha que o Texas conseguiu manter seu grande status, apesar dessas preocupações? Você não vai acreditar no que o Titanic previu. 14 anos antes da trágica história do Titanic, o autor Morgan Robertson escreveu um surpreendente romance chamado Inútil. Nesta história, Robertson apresentou um transatlântico inafundável chamado Titan. As semelhanças entre sua trama fictícia e a verdadeira catástrofe do Titanic são assustadoras. Assim como o Titanic, o Titan foi descrito com um número insuficiente de botes salva-vidas, o que significava que, quando a tragédia ocorreu, causada por um iceberg, a sobrevivência dos passageiros se tornou quase impossível. Robertson aparentemente previu os eventos catastróficos que aconteceriam mais tarde, em 1912, levantando questões sobre destino e premonição. Essa estranha semelhança fez muitos se perguntarem se foi apenas uma coincidência ou se o autor realmente olhou para o futuro. Como ele conseguiu capturar detalhes tão próximos da realidade? Você consegue imaginar que as tartarugas respiram pelo ânus? Essa habilidade incrível, conhecida como respiração cloacal, é uma adaptação única que ajuda algumas tartarugas a ficarem debaixo d'água por longos períodos. O ânus é uma abertura multifuncional na parte de trás da tartaruga, que desempenha várias funções, incluindo excreção e reprodução. Quando as tartarugas mergulham, elas podem usar essa estrutura especializada para extrair oxigênio da água, permitindo que fiquem invisíveis para os predadores e economizem energia. Esse método fascinante de respiração ajuda-as a sobreviver com sucesso em ambientes aquáticos. Imagine uma tartaruga descansando tranquilamente no fundo de um lago ou do oceano, recebendo o oxigênio necessário graças a essa habilidade incrível. Algumas tartarugas podem ficar debaixo d'água por horas, o que é uma vantagem para escapar de ameaças. É impressionante como a natureza adotou esses seres com uma solução tão inovadora, permitindo que se adaptem e sobrevivam em diferentes condições. Então, da próxima vez que você ver uma tartaruga, pense em seu talento oculto de respirar debaixo d'água pelo ânus. Você sabia que o rio Amazonas já fluiu na direção oposta?
Há cerca de 10 milhões de anos, esse poderoso rio seguia para o oeste, em direção ao Oceano Pacífico. Depois ocorreram mudanças geológicas dramáticas, incluindo a elevação das montanhas dos Andes. Essa grande mudança alterou a direção do rio, que agora deságua no Oceano Atlântico. Hoje, o Amazonas é não só o maior rio em volume, mas também uma artéria vital da região, influenciando o clima da América do Sul e sustentando uma incrível diversidade de vida selvagem. Sua vasta bacia abriga a maior floresta tropical do planeta, que desempenha um papel fundamental na absorção de dióxido de carbono e na produção de oxigênio. O rio Amazonas e seu ecossistema são essenciais para a saúde do nosso planeta, tornando essa antiga história sobre a mudança de seu curso uma parte fascinante da nossa história natural. Você consegue imaginar como tudo poderia ter mudado se ele ainda fluísse para o oeste? Você já ouviu um silêncio assim? No escritório principal da Microsoft, em Washington, há a sala mais silenciosa do mundo, um lugar tão silencioso que desafia nossa percepção do som. Neste espaço único, o nível de som é medido em decibéis negativos, o que significa que é mais silencioso do que qualquer outro lugar que você já conheceu. O som é tão fraco que as pessoas dentro podem ouvir o fluxo do seu próprio sangue. Esse efeito incrível é alcançado graças a materiais acústicos especiais usados no design da sala, que absorvem ondas sonoras, criando um ambiente onde até os sons mais sutis se tornam claros. Os visitantes frequentemente descrevem essa experiência como assustadora. Alguns afirmam que conseguem ouvir funções do seu corpo, como o batimento do coração, de uma maneira que nunca ouviram antes. Essa zona silenciosa não é apenas silêncio. É uma ferramenta fascinante para testar equipamentos de som e estudar como percebemos o ruído. Imagine como é estar em uma sala onde você pode ouvir cada pequeno som que seu corpo faz. Poucos sabem, mas existem círculos de fadas. Escondidos nas areias do deserto da Namíbia, essas misteriosas áreas circulares de terra nua despertam curiosidade e fascínio. Cada círculo de fadas é cercado por um anel vibrante de grama, criando um contraste impressionante com a paisagem árida. Cientistas têm se perguntado sobre sua origem por décadas, propondo teorias que vão de fenômenos naturais a ações de cupins. Os círculos podem atingir tamanhos significativos, às vezes até 9 metros de diâmetro. Seus padrões únicos, frequentemente visíveis do alto, acrescentam um toque artístico ao deserto. Embora alguns acreditem que esses círculos possam conter pistas sobre o equilíbrio do ecossistema, muitos moradores locais têm suas próprias lendas sobre sua origem, chamando-os de criações de seres míticos. Então, por que esses círculos encantadores aparecem em um ambiente tão hostil? A resposta pode revelar mais mistérios do nosso planeta. Fato surpreendente sobre competições de Excel. O concurso Microsoft Excel reúne participantes de todo o mundo para mostrar suas incríveis habilidades em uma competição acirrada. Participar deste evento não é apenas sobre velocidade. Dominar macros complexos e cálculos detalhados também é essencial. Os concorrentes enfrentam uma série de desafios difíceis que exigem pensamento rápido e um profundo entendimento das funcionalidades do Excel. Imagine competir contra o tempo, usando fórmulas e funções que resolvem problemas mais rápido do que a maioria das pessoas consegue piscar. Essas competições oferecem uma plataforma única para os amantes do Excel exibirem seus talentos, ampliando os limites do que é possível com planilhas. Os participantes não apenas aprendem uns com os outros, mas também recebem reconhecimento por sua experiência em uma das ferramentas de software mais populares do mundo, pronto para levar suas habilidades em Excel para o próximo nível. A Índia realmente lidera o vegetarianismo? Na verdade, a Índia tem a maior porcentagem de vegetarianos do mundo, com 29,5%. Isso significa que quase 1 em cada 3 indianos opta por uma dieta à base de plantas, influenciada por uma rica história cultural e religiosa que apoia o vegetarianismo. Muitos hindus, por exemplo, veem a abstinência de carne como uma forma de honrar a ahimsa, ou não violência, enquanto outros podem seguir práticas dietéticas semelhantes por motivos de saúde. Em contraste, a Rússia tem a menor porcentagem de vegetarianos do mundo, destacando as diferentes tradições culinárias e preferências culturais. Na Rússia, a carne frequentemente ocupa um lugar central nos pratos tradicionais, e o vegetarianismo não se tornou tão popular. O panorama global do vegetarianismo oferece ideias fascinantes sobre como as escolhas alimentares refletem crenças pessoais, valores culturais e normas sociais.
Com mais pessoas ao redor do mundo considerando dietas vegetarianas por razões de saúde, meio ambiente e ética, como essas tendências podem se desenvolver em diferentes países. Vamos revelar a verdade sobre o rio Shannon. Este incrível rio se estende por mais de 200 milhas, tornando-se o mais longo da Irlanda e de todas as ilhas britânicas. Ele serpenteia por cidades pitorescas e paisagens deslumbrantes, e o rio Shannon faz mais do que apenas fluir. Ele conta histórias de história e cultura que estão entrelaçadas na própria essência da região. Desde lendas antigas até aventuras modernas, diferentes cidades em suas margens acrescentam seus capítulos únicos à narrativa do rio. Locais como Limerick e Athlone prosperam em suas margens, oferecendo comunidades vibrantes que celebram sua conexão com esta majestosa artéria aquática. O rio também possui um ecossistema diversificado, sustentando uma variedade de vida selvagem, tornando-se um paraíso para amantes da natureza e pescadores. Seja explorando suas águas tranquilas de caiaque ou descobrindo seu significado histórico, o rio Shannon não é apenas um corpo d'água, é um testemunho vivo do legado da Irlanda. Você não gostaria de descobrir seus tesouros escondidos? Vamos revelar a verdade sobre as montanhas russas. Você sabia que as primeiras montanhas russas foram criadas por Lamarcus Thompson? No final dos anos 1800, Coney Island atraía muitos visitantes, mas também tinha seu lado sombrio, com bordéis e comportamentos agressivos. Thompson, vendo isso como um problema, queria criar uma atração para toda a família, que trouxesse alegria e distraísse as pessoas do vício. Sua ideia era oferecer um passeio emocionante, que todos pudessem desfrutar juntos, criando um senso de comunidade e felicidade. Em 1884, surgiram as montanhas russas de Thompson, conhecidas como Switchback Railway, que proporcionavam aos passageiros emoções com descidas íngremes que pareciam ousadas, mas seguras. As montanhas russas rapidamente se tornaram um símbolo dos parques de diversões, atraindo famílias e gerando uma nova onda de entretenimento. Hoje, as montanhas russas vêm em várias formas e tamanhos, mas tudo começou com a missão de Thompson, trazer sorrisos para os nova-iorquinos. Legal, não é? Prepare-se para se surpreender com as células de combustível de hidrogênio. Esses dispositivos incríveis geram eletricidade por meio de uma simples reação entre hidrogênio e oxigênio, produzindo apenas água e calor. Esse processo não só gera energia limpa, mas também ajuda a reduzir emissões prejudiciais, tornando as células de combustível de hidrogênio uma verdadeira solução na luta contra as mudanças climáticas. Imagine um carro movido a hidrogênio, que emite apenas vapor d'água em vez de poluentes. Além do transporte, essas células de combustível também podem fornecer energia para casas e indústrias, oferecendo uma solução versátil para necessidades energéticas sustentáveis. Com o avanço da tecnologia, as células de combustível de hidrogênio estão se tornando mais eficientes e acessíveis, abrindo portas para um futuro baseado em energia limpa. Será que veremos a transição dos combustíveis fósseis tradicionais para essa fonte de energia inovadora em nosso dia a dia? Prepare-se para se surpreender com os baratas sobreviventes. Após a colisão de um asteroide que extinguiu os dinossauros há 66 milhões de anos, muitos pensaram que a vida chegaria ao fim. Surpreendentemente, esse evento catastrófico não eliminou todos os seres vivos. Entre os sobreviventes estavam baratas, cobras e até abelhas, que enfrentaram condições extremas em um mundo drasticamente alterado. As consequências do impacto criaram um inverno nuclear, mergulhando a Terra na escuridão e mudando drasticamente as temperaturas. No entanto, esses organismos resilientes conseguiram se adaptar, o que é uma conquista incrível que intriga os cientistas. Como criaturas tão frágeis e sensíveis ao frio conseguiram suportar tal caos? Sua sobrevivência teve um papel fundamental na formação dos ecossistemas que se seguiram, permitindo que plantas florescentes prosperassem e iniciando a biodiversidade que vemos hoje. A resistência das baratas pinta um quadro inspirador da persistência da vida em condições adversas. Você pode se surpreender, retratos antigos eram sérios. Na década de 1840, a fotografia ainda era uma arte nova e em desenvolvimento, e as tradições da fotografia de retrato refletiam as normas sociais da época. As pessoas costumavam posar com expressões sérias ou neutras, já que um sorriso largo era considerado inadequado para adultos. Essa ideia surgiu da crença de que um sorriso mostrava falta de sofisticação ou seriedade.
Além disso, as tecnologias das câmeras antigas tinham suas dificuldades. O tempo de exposição podia ser longo, às vezes chegando a vários minutos. Isso significava que manter um sorriso por tanto tempo era quase impossível, então os modelos pareciam mais relaxados ou contidos em suas fotos. Portanto, quando você olha para fotos vintage e nota rostos sérios, lembre-se de que eles não estavam apenas tentando parecer sérios, estavam seguindo os costumes e as condições práticas de sua época. Descubra os fascinantes elevadores Paternoster em Praga. Esses elevadores únicos trazem um pedaço da história para a vida urbana moderna. Eles funcionam continuamente em um ciclo sem portas e hoje são raros, mas ainda podem ser encontrados em alguns edifícios históricos da cidade. Imagine entrar em um elevador que nunca para. Para usá-lo, é preciso ser rápido e preciso, acertando o momento exato de entrar e sair enquanto ele se move. Esse mecanismo antigo surgiu no início do século XX e oferece uma experiência emocionante para os ousados. Os visitantes costumam se encantar com a combinação de engenharia e nostalgia, deslizando para cima e para baixo e apreciando os belos interiores. Portanto, se você estiver em Praga, não perca a chance de experimentar esse meio de transporte verdadeiramente único. Você se atreve a pular dentro? O Luru, ou Ayers Rock, é um impressionante monólito de 348 metros na Austrália, que tem um profundo significado espiritual para o povo Anangu, os tradicionais guardiões dessa terra. Em 2019, a escalada em Uluru foi oficialmente proibida, um passo importante para respeitar a rica cultura e tradições dos Anangu. Embora os aventureiros não possam mais subir a rocha, ainda podem explorar sua base, onde várias trilhas permitem que os visitantes sintam de perto sua majestosa presença. Nessas trilhas, você encontrará placas informativas e passeios que contam histórias sobre a história deste lugar e os aborígenes ligados à terra. Essa decisão incentiva todos a valorizar e respeitar a cultura indígena, enquanto desfrutam da beleza natural de Uluru. O que você acha da decisão de proibir a escalada? Você sabia que Silent Hill foi inspirado em uma cidade real? A atmosfera do famoso jogo de terror psicológico Silent Hill realmente se inspira em um lugar assustador, Centralia, Pensilvânia. Na década de 1960, Centralia era uma próspera cidade mineradora, mas tudo mudou quando um incêndio começou em uma mina subterrânea. Esse incêndio queima há décadas, criando buracos perigosos e liberando gases tóxicos. Como resultado, quase todos os moradores de Centralia deixaram a cidade, transformando-a em um lugar fantasma, com prédios abandonados e vestígios inquietantes do passado. As ruas vazias e as paisagens cobertas de vegetação de Centralia refletem a atmosfera sombria de Silent Hill, onde reinam a névoa, a escuridão e o mistério. Caminhar por essa cidade abandonada é como dar um passo em um pesadelo, onde os sussurros do passado ecoam no silêncio. Essa conexão levanta uma pergunta intrigante: como um lugar real pode inspirar uma profunda ansiedade psicológica em um jogo popular? Combinando realidade e ficção, Centralia continua a atrair aqueles que se interessam pela interseção entre história e terror. Você sabia que os ornitorrincos podem lutar com veneno? Essas criaturas incríveis, frequentemente descritas como uma mistura de aves e mamíferos, possuem uma característica única: esporas venenosas nas patas traseiras. Durante a época de reprodução, os machos dos ornitorrincos não apenas atraem a atenção, eles participam de intensas batalhas usando essas esporas. O veneno não é destinado a causar danos sérios aos adversários. Na verdade, ele ajuda a estabelecer domínio e atrair fêmeas. Quando dois machos se encontram, eles tentam impressionar potenciais parceiras, mostrando sua força e agilidade nessas lutas. Curiosamente, essa característica torna seus rituais de acasalamento mais complexos, fazendo deles uma das poucas espécies venenosas que exibem esse comportamento. Então, da próxima vez que você pensar sobre o namoro no reino animal, lembre-se dos ornitorrincos e sua maneira incomum de conquistar parceiros. A natureza está cheia de surpresas, e essas criaturas nos lembram que até as formas de amor podem ser bastante cruéis. É difícil de acreditar, mas os carvalhos atraem raios. Essas árvores majestosas que se erguem alto acima do solo, frequentemente se tornam vítimas de fenômenos naturais poderosos. Sua altura impressionante as torna alvos fáceis durante tempestades, pois as correntes de ar quente criam condições ideais para os raios.
Além disso, a ampla distribuição dos carvalhos significa que muitos deles estão em áreas abertas, aumentando o risco. Ainda mais surpreendente é que a estrutura dos carvalhos também contribui para essa vulnerabilidade. Suas células ocas únicas retêm umidade, aumentando a condutividade da madeira e permitindo que ela conduza descargas elétricas de forma mais eficiente. Se você já viu um alto carvalho durante uma tempestade, talvez não tenha percebido a batalha invisível que ele enfrenta. Portanto, da próxima vez que você vir um raio, pense no valente carvalho, orgulhosamente de pé sob ele. O que o oceano realmente esconde. Em 1955, o navio MV Joita partiu em uma viagem normal de Samoa, mas logo desapareceu sem deixar rastros por um mês inteiro. Quando o barco foi finalmente encontrado, ele estava à deriva de forma estranha e parecia quase intocado, apesar dos danos. Os investigadores ficaram perplexos com o fato de que todos os 25 passageiros e membros da tripulação haviam desaparecido sem deixar vestígios. As reservas de comida a bordo estavam em ordem, o que levantou ainda mais perguntas. Para onde todos foram? Este incidente se tornou um dos mistérios marítimos mais intrigantes. Havia várias teorias, desde pirataria até um terrível acidente, mas nenhuma evidência surgiu para esclarecer a situação. Este caso estranho nos lembra como o oceano guarda segredos que podem confundir até os marinheiros e pesquisadores mais experientes. O que você acha que aconteceu com o Joita e sua tripulação desaparecida? Você sabia que a Arábia Saudita importa areia? Apesar de ter um vasto deserto árabe, o país realmente importa areia para diversas necessidades. Pode-se pensar que, com tantas áreas desérticas, a Arábia Saudita teria areia em abundância. No entanto, nem toda areia é igual. A areia encontrada no deserto é frequentemente muito fina e poeirenta para a construção. Para construir estradas, concreto e outras infraestruturas importantes, é necessário um tipo de areia mais grossa e angular. Isso ocorre porque a areia grossa adere melhor e resulta em um concreto mais resistente. À medida que a Arábia Saudita avança em seus ambiciosos projetos de desenvolvimento, incluindo megacidades como Neom, a demanda por areia adequada aumentou drasticamente. Curiosamente, isso leva a importações significativas de países como o Senegal, Malawi e a Austrália. A necessidade do tipo certo de areia destaca os desafios únicos que os países enfrentam, especialmente em regiões onde os recursos naturais variam bastante. Quem diria que um país cheio de desertos precisaria importar um material tão comum? Imagine viver até 99 anos ou mais. Se conseguirmos resolver problemas sérios de saúde, como doenças cardíacas, câncer e diabetes, nossa expectativa de vida média pode chegar a incríveis 90,2 anos. Essa possibilidade impressionante destaca o quanto nossa saúde afeta a longevidade. As doenças cardíacas, que tiram milhões de vidas todos os anos, enfraquecem nosso corpo e aumentam o risco de AVC. O câncer, que possui várias formas, prejudica o funcionamento dos sistemas do corpo, enquanto o diabetes afeta a forma como metabolizamos o açúcar, podendo levar a complicações sérias. Ao focarmos em um estilo de vida mais saudável, com uma alimentação equilibrada, exercícios físicos regulares e exames de rotina, podemos reduzir significativamente os riscos associados a essas doenças. Imagine um mundo onde as pessoas não apenas vivem mais, mas também desfrutam desses anos adicionais com melhor saúde. Essa ideia nos faz refletir sobre como nossas escolhas impactam não só nossas vidas, mas também as vidas das futuras gerações. Que mudanças podemos fazer hoje para melhorar nosso amanhã? Incrível, mas a Terra é realmente enorme. Com uma massa cerca de 5,7 vezes maior que a soma das massas da Lua, Marte, Plutão e Mercúrio, nosso planeta demonstra um peso impressionante para seu tamanho. Esse fato destaca porque a Terra tem uma gravidade tão forte, permitindo que fiquemos firmes no chão. Quanto mais pesado o objeto, maior a força gravitacional que ele gera, o que é importante para diversos fenômenos, desde a manutenção da nossa atmosfera até a influência nas marés oceânicas. A gravidade da Lua, por exemplo, cria as marés e estabiliza a inclinação da Terra, afetando as estações e o clima. Embora a Terra seja o terceiro planeta a partir do Sol, suas enormes dimensões desempenham um papel crucial na manutenção do delicado equilíbrio da vida. Então, da próxima vez que você pensar na Terra, lembre-se de quão grande e poderosa ela é. O que mais você sabe sobre nosso planeta dinâmico? Prepare-se para descobrir o incrível segredo do visco.
Você pode pensar que o visco é uma planta de festa que nos faz nos beijar durante as comemorações, mas você sabia que essa planta interessante não tem cheiro? Ao contrário da maioria das plantas, que usam seus aromas para atrair polinizadores, o visco depende dos pássaros para se reproduzir. Essa estratégia fascinante funciona porque muitos pássaros adoram as frutas que o visco produz. Quando os pássaros comem essas frutas, eles espalham as sementes sem querer, ajudando a planta a crescer em novos lugares. O visco é uma planta hemiparasita, o que significa que obtém alguns nutrientes das árvores enquanto realiza a fotossíntese. Então, da próxima vez que você ver o visco pendurado na porta, lembre-se de que a falta de cheiro não diminui sua singularidade. Pelo contrário, isso desempenha um papel inteligente no ciclo de vida da planta. Não é incrível como uma planta sem cheiro tem uma conexão tão importante com a natureza? A tragédia do Challenger aconteceu em 28 de janeiro de 1986, quando a nave espacial explodiu apenas 73 segundos após o lançamento, levando à morte todos os 7 membros da tripulação. Entre eles estava Christa McAuliffe, uma dedicada professora do ensino fundamental, que sonhava em ser a primeira mulher civil no espaço. Milhares de pessoas assistiram horrorizadas enquanto a explosão iluminava o céu, um momento que ficou marcado na história americana. A missão deveria inspirar estudantes em todo o país, com a participação de McAuliffe, mas a tragédia mudou tudo. Investigações revelaram que a causa do acidente foi uma falha no anel de vedação, ou ring, crucial para selar as conexões nos foguetes. O frio no dia do lançamento agravou ainda mais a situação, afetando o funcionamento dos vedantes. A perda desses astronautas impactou profundamente escolas, comunidades e o próprio programa espacial, levantando questões sobre segurança e gestão na NASA. Este trágico incidente é um forte lembrete dos riscos das explorações espaciais e da resiliência do espírito humano. Prepare-se para se surpreender com o metrô ao redor do mundo. O metrô de Londres, que se estende por mais de 402 quilômetros, é frequentemente considerado uma maravilha da engenharia e do conforto. No entanto, não é o metrô mais longo do mundo. Esse título pertence ao metrô de Xangai, na China, que tem mais de 800 quilômetros, ou mais de 500 milhas. A enorme rede do metrô de Xangai desempenha um papel fundamental no atendimento à vasta população da cidade, proporcionando fácil acesso a muitos lugares. Embora o sistema londrino tenha uma rica história desde 1863, o metrô de Xangai continua a se expandir rapidamente, oferecendo tecnologia e comodidades modernas. Qual metrô você acha mais impressionante? Seja você um morador ou um turista, esses metrôs mostram como o transporte conecta as pessoas em ambientes urbanos vibrantes. Você já pensou nos maiores pepinos do mundo? Em 2010, a produção mundial de pepinos alcançou impressionantes 57,5 milhões de toneladas, com a maior parte vindo da China, que produziu 40,7 milhões de toneladas. Isso faz da China a líder na produção de pepinos, respondendo por mais de 70% do total mundial. Pepinos são vegetais refrescantes, frequentemente usados em saladas ou conservas para deliciosos petiscos. O crescimento notável na China se deve a práticas agrícolas modernas e condições ideais para o cultivo. Os agricultores trabalham arduamente para produzir pepinos de qualidade, que alimentam comunidades locais e atendem à demanda global de exportação. Você já se perguntou de onde vêm suas fatias crocantes de pepino? O domínio da China na produção de pepinos mostra como inovações agrícolas podem resultar em colheitas abundantes, beneficiando tanto os agricultores quanto os consumidores ao redor do mundo. Não é incrível como um só país pode impactar tanto o mercado global de pepinos? Você já pensou na floresta amazônica? Essa incrível ecossistema produz 20% do oxigênio do planeta, tornando-se os pulmões da Terra. Com mais de 5,5 milhões de quilômetros quadrados, a Amazônia é não só a maior floresta tropical, mas também um habitat vibrante, com uma diversidade de flora e fauna, incluindo milhares de espécies de plantas, animais e insetos. As árvores densas e a vegetação verde desempenham um papel crucial na regulação do clima global, absorvendo dióxido de carbono e liberando oxigênio. Ao longo dos séculos, a Amazônia tem sido uma zona ecológica vital, sustentando povos indígenas e uma infinidade de organismos. Infelizmente, esse recurso valioso enfrenta ameaças como o desmatamento, as mudanças climáticas e a atividade industrial.
Proteger a Amazônia é importante não apenas para a saúde do nosso planeta, mas também para as futuras gerações. O que podemos fazer para ajudar a preservar essa majestosa floresta tropical? Acredite ou não, o ENIAC foi uma verdadeira revolução. Essa incrível máquina, desenvolvida em 1945, é frequentemente considerada o primeiro computador eletrônico universal. Imagine uma sala cheia de enormes máquinas que consomem tanta eletricidade quanto uma casa inteira. O ENIAC precisava de mais de 17 mil válvulas a vácuo para funcionar, uma tecnologia que permitia realizar cálculos complexos para fins militares durante a Segunda Guerra Mundial. Antes do ENIAC, os computadores eram criados principalmente para tarefas específicas, mas este podia resolver diversos problemas, abrindo caminho para inovações futuras na tecnologia. Seu tamanho colossal e consumo de energia o tornam um fascinante artefato histórico, mostrando o quanto avançamos em poder de computação e eficiência. Hoje, temos smartphones em nossos bolsos que superam em muito as capacidades do ENIAC, mas sem seu trabalho pioneiro, quem sabe onde a tecnologia estaria hoje? Você se surpreende com a rapidez do desenvolvimento dos computadores. Muitos não sabem, mas o golfe provoca emoções. O golfe não é apenas um esporte, é uma viagem no tempo, especialmente em lugares como Edith Fest e o Clube de Golfe Raivoso. Essas locações icônicas dão vida ao jogo, trazendo à tona a nostalgia e as experiências únicas dos anos 50. Quando os jogadores fazem um golpe, podem sentir ecos de risadas, rivalidades amigáveis e noites de verão nos campos verdes. A atmosfera nesses clubes é rica em histórias. Cada buraco conta sobre triunfos, decepções ou risadas compartilhadas com amigos. O golfe une gerações, permitindo que os jovens aprendam com os veteranos, criando novas memórias. Mesmo que você não seja um golfista experiente, ao pisar no campo, pode sentir a liberdade e a alegria. Então, por que essa combinação de esporte e emoções continua viva ao longo das décadas? Você sabia que Vênus gira em direção oposta? Ao contrário da maioria dos planetas do nosso sistema solar, Vênus gira no sentido horário, o que surpreende os cientistas. Acredita-se que essa rotação incomum ocorreu devido a uma forte colisão na história inicial do planeta. Quando Vênus ainda era jovem, provavelmente colidiu com um grande corpo celeste, o que alterou seu eixo de rotação e fez com que girasse na direção oposta. Isso significa que em Vênus, o Sol nasce a oeste e se põe a leste, o que é completamente oposto ao que observamos na Terra. Além disso, Vênus gira muito devagar, levando cerca de 243 dias terrestres para completar uma volta, enquanto sua órbita ao redor do Sol leva apenas cerca de 225 dias terrestres. Não é incrível como um evento tão significativo moldou Vênus em um mundo estranho que estudamos hoje? É verdade que todos os Fruit Loops têm o mesmo sabor, acredite ou não, os famosos cereais coloridos. Fruit Loops, adorados por crianças e adultos, na verdade, não têm sabores diferentes para cada cor. Cada pequeno anel é doce, mas não importa se você escolhe o vermelho, amarelo ou verde, todos têm o mesmo sabor frutado. Esse fato curioso está relacionado a uma estratégia de marketing inteligente da Kellogg's, que decidiu que os anéis coloridos trariam diversão, mantendo um único sabor. Pesquisas mostram que nosso cérebro pode perceber sabores de forma diferente dependendo da cor, mas, nesse caso, a cor é apenas uma atração visual. Então, quando você serve uma tigela de Fruit Loops, você está desfrutando de uma experiência doce e não de uma aventura de sabores. Não importa se você ama o café da manhã clássico ou se gosta de cores vibrantes, é interessante saber que cada pedaço oferece o mesmo prazer de sabor. Não é um fato surpreendente? Prepare-se para se surpreender com os sons ocultos da aurora boreal. Em 2016, pesquisadores descobriram que a deslumbrante aurora boreal realmente pode emitir sons. Antes, esses incríveis shows de luz preenchiam nosso céu com cores vibrantes de verde e roxo, mas também sussurram sons suaves, que muitas vezes passam despercebidos. Com equipamentos especiais, os cientistas capturaram esses ruídos fracos durante eventos ativos da aurora. Embora, na maioria das vezes, esses sons sejam quase inaudíveis, há momentos em que se tornam claros, enriquecendo nossa percepção desse fenômeno natural. Imagine estar sob um céu brilhante com redemoinhos de cores e ouvir um leve estalo ou assobio acompanhando as luzes. Essa combinação mágica nos conecta ainda mais com as maravilhas da natureza, lembrando que sempre há surpresas inesperadas no universo, prontas para serem descobertas.
Difícil de acreditar, mas a história da manteiga de amendoim é fascinante. Este produto querido apareceu pela primeira vez na Exposição Mundial de 1904, em St. Louis, onde foi apresentado como uma alternativa saborosa e rica em proteínas para aqueles que não podiam mastigar carne. Mas ele não surgiu do nada. Na verdade, o Dr. John Harvey Kellogg, um conhecido pioneiro da alimentação saudável, patenteou um método de fazer manteiga de amendoim em 1895. Seu objetivo inicial era ajudar pacientes com problemas dentários a obter os nutrientes necessários sem mastigar carne dura. A manteiga de amendoim rapidamente se tornou popular na América, tornando-se um item básico em muitas casas, devido à sua textura cremosa e sabor intenso. Hoje, ela é passada em sanduíches, adicionada a smoothies e até usada em sobremesas. Com suas propriedades nutritivas e versatilidade, é difícil acreditar que algo tão delicioso e popular foi criado para atender às necessidades de saúde. Difícil de acreditar, mas minas geralmente explodem ao contato. Na verdade, a maioria das minas é projetada para detonar instantaneamente ao ser pressionada. Isso contrasta fortemente com a forma como Hollywood as retrata, sugerindo que uma pessoa pode pisar em uma mina e ficar ilesa até levantar o pé. Essa dramatização pode atrair o público, mas cria sérias concepções erradas sobre minas e seus perigos. A verdade é que assim que alguém pisa em uma mina, começa uma corrida contra o tempo. O design das minas visa maximizar as vítimas e evitar mais danos, por isso é importante que soldados e civis entendam como evitar esses dispositivos mortais. Essas minas podem permanecer ocultas por muitos anos, representando uma ameaça constante para a população em áreas de conflito. Educação e conscientização são essenciais para prevenir esses acidentes, pois salvar vidas é o principal objetivo ao lidar com essas armas. E se eu te contar sobre os tesouros da Grande Pirâmide? Dentro da Grande Pirâmide de Gizé, foram encontrados apenas 3 objetos. Eles foram descobertos em 1872 e incluem pedaços de madeira, uma esfera de diorito e um gancho de cobre, todos localizados em um estreito poço que leva à Câmara da Rainha. A madeira continua sendo um mistério, possivelmente relacionada à construção da pirâmide, mas sua origem exata é desconhecida. A esfera de diorito, uma pedra lisa frequentemente usada em jogos antigos, sugere um pouco da vida cotidiana no Antigo Egito. Por fim, o gancho de cobre pode ter sido parte de uma ferramenta ou um objeto cerimonial. Cada uma dessas descobertas levanta questões sobre a finalidade da pirâmide e a vida daqueles que a construíram. Por que dentro de uma estrutura tão impressionante restaram tão poucos objetos? Estudar esses artefatos nos ajuda a entender a rica história do Antigo Egito e os segredos que ainda estão escondidos nas pirâmides. Acredite ou não, a romântica pode ser acessível. Em 1999, chegou às prateleiras um incrível livro chamado Encontros por $1, que reúne 301 ideias originais para encontros que não custam muito. Ele mostra que o amor não precisa ser caro. Desde charmosos piqueniques no parque, até aventuras divertidas em lojas de preços baixos. Este guia oferece sugestões para todos os casais. Essas ideias são não só baratas, mas também criativas e divertidas, ajudando as pessoas a se conectarem sem estresse financeiro. Imagine uma noite aconchegante de cinema, em casa com pipoca caseira, ou um passeio pitoresco em busca de achados interessantes em brechós. Cada sugestão incentiva os casais a pensarem fora da caixa e a se concentrarem em passar um tempo de qualidade juntos, em vez de se preocuparem com entretenimentos caros. Em um mundo onde os encontros muitas vezes parecem caros, este livro é um lembrete refrescante de que momentos memoráveis não precisam custar muito. Então, por que não pegar seu parceiro e embarcar em uma aventura econômica hoje mesmo? É verdade que no Mississippi começaram a permitir visitas conjugais? Sim, é verdade. Em 1950, o Mississippi foi o primeiro estado a permitir essas visitas, com o objetivo de incentivar os homens presos, especialmente os negros, a se esforçarem mais durante a pena. A ideia era que essas visitas fortalecem os laços familiares, o que pode levar a um melhor comportamento e até reabilitação. Avançando para 2024, apenas 4 estados ainda mantêm essa prática: Califórnia, Connecticut, Nova York e Washington.
Esses estados entendem que manter os laços familiares é fundamental para a reintegração dos presos na sociedade. Embora as visitas conjugais sejam um tema polêmico, os defensores afirmam que elas ajudam a reduzir a reincidência e melhoram as relações familiares. Por outro lado, os críticos expressam preocupações sobre justiça e segurança. O que você acha? Mais estados deveriam adotar essa prática? E se o flúor se comportasse como um incendiário imprudente? Imagine uma pessoa jogando gasolina em uma fogueira, sem perceber que o caos está prestes a começar. Essa é a metáfora perfeita para o flúor, um elemento químico conhecido por sua incrível reatividade. O flúor é o elemento mais eletronegativo, o que significa que ele busca se unir a outras substâncias. Essa natureza intensa pode resultar em reações explosivas e perigosas, como uma chama que se acende ao entrar em contato com gasolina. Quando o flúor interage com compostos, ele frequentemente forma moléculas extremamente instáveis, o que o torna famoso em laboratórios químicos. O fascínio por trabalhar com o flúor é ofuscado por sua instabilidade, pois até mesmo o menor desejo de misturá-lo com a substância errada pode levar a situações perigosas. Os cientistas devem manusear o flúor com extrema cautela, utilizando equipamentos especiais para controlar seu caráter explosivo. Então, da próxima vez que você pensar em gases ou elementos, lembre-se da natureza selvagem do flúor e do potencial perigo que ele traz com sua chama ardente. Acredite ou não, as baterias de zinco-aire estão mudando o jogo. Essas incríveis baterias, frequentemente usadas em aparelhos auditivos, geram eletricidade através de uma reação química que precisa do oxigênio do ar. Diferente de muitas baterias tradicionais, que dependem apenas de reações químicas em um sistema fechado, as baterias de zinco-aire utilizam o oxigênio atmosférico. Esse mecanismo único permite que elas produzam energia de forma eficiente, tornando-as mais leves e muitas vezes mais duráveis em comparação com outros tipos. Como funcionam de maneira semelhante aos processos naturais em organismos vivos, os pesquisadores estão explorando seu potencial para soluções energéticas inovadoras no futuro. Imagine um mundo onde as baterias não apenas alimentam dispositivos, mas também são inspiradas pela natureza. À medida que a tecnologia avança, a possibilidade de usar baterias de zinco-aire em outras áreas, como veículos elétricos ou sistemas de energia renovável, pode mudar nossa visão sobre energia como um todo. Quem sabe esse pode ser o futuro da energia? Difícil de acreditar, mas os nervos podem nos enganar. Imagine, você está relaxando e, de repente, sente uma sensação estranha na mão ou na perna, quase como se estivesse adormecida. Esse fenômeno acontece por causa da forma como nossos nervos se comunicam com o cérebro. Quando você fica muito tempo na mesma posição, a circulação sanguínea naquela área pode diminuir, comprimindo os nervos e causando uma dormência ou formigamento temporário. É uma maneira do seu corpo avisar que algo não está certo. Assim que você se move, a circulação volta ao normal e a sensação retorna lentamente, muitas vezes acompanhada de um formigamento engraçado. Esse truque brincalhão nos lembra da importância de mudar de posição e manter-se ativo. Na próxima vez que você mover os dedos dos pés e sentir esse formigamento, saberá que são apenas seus nervos lembrando da postura correta. Não é incrível o que nosso corpo pode fazer? Você sabia que os elefantes têm medo de abelhas? Isso pode surpreendê-lo, já que os elefantes são os maiores animais terrestres do planeta. Apesar de seu tamanho e força, eles realmente temem essas pequenas criaturas zumbidoras. Na África, esse medo levou a soluções inovadoras para os agricultores que tentam proteger suas colheitas dos elefantes famintos. Para afastar esses gigantes, alguns agricultores começaram a usar cercas feitas de colmeias. Essas cercas são compostas por colmeias reais, e quando os elefantes se aproximam demais, eles perturbam as abelhas, que saem em defesa. Esse método inteligente não só mantém os elefantes afastados, mas também ajuda a aumentar a população de abelhas, beneficiando tanto a agricultura quanto o meio ambiente. É incrível como uma criatura tão pequena como a abelha pode influenciar o comportamento de um animal tão grande. Então, da próxima vez que você ouvir um zumbido, pense sobre o impacto que as abelhas têm sobre os poderosos elefantes. Vamos revelar a verdade sobre a explosão do caminhão. Na Austrália ocorreu um evento incomum. Um caminhão que transportava contêineres com sêmen bovino pegou fogo e explodiu.
Não foi um incêndio qualquer. O fogo causou a explosão dos contêineres prensados e galões se espalharam pela estrada. Você consegue imaginar a cena? Sêmen bovino se espalhando por toda parte, criando um caos nas ruas. Os serviços de emergência correram para o local, trabalhando rapidamente para controlar a situação e garantir a segurança das pessoas. Este incidente inusitado destaca os riscos envolvidos no transporte de materiais sensíveis, mesmo aqueles relacionados à agricultura. Embora ninguém tenha se ferido gravemente, tais eventos nos lembram da importância de manusear materiais perigosos com cuidado. A explosão se tornou um fenômeno curioso, entretendo os espectadores e ao mesmo tempo lembrando sobre a necessidade de seguir os protocolos de segurança nas ruas. Você sabia que na Califórnia os carros autônomos têm limites de velocidade? De acordo com as leis da Califórnia, os veículos autônomos não podem ultrapassar 60 milhas por hora, se não houver um motorista no volante. Essa regra é muito importante, pois destaca a segurança enquanto a tecnologia dos carros autônomos ainda está em desenvolvimento. Embora empresas como a Google tenham criado carros que podem atingir velocidades impressionantes, a lei prioriza a segurança da sociedade. Testes e avaliações continuam para garantir que esses veículos inovadores possam se mover com segurança em nossas estradas. À medida que a tecnologia avança, podemos ver mudanças nessas regras, mas, por enquanto, os limites de velocidade ajudam a prevenir possíveis acidentes e incentivam mais pesquisas. Não é empolgante pensar em como estamos perto de um futuro onde os carros autônomos se moverão com segurança ao nosso lado? Aqui está algo surpreendente sobre esferas. À medida que o diâmetro da esfera aumenta, sua área de superfície cresce de forma impressionante. Essa relação matemática mostra o quão únicas e interessantes são as formas geométricas. Por exemplo, imagine uma bola de basquete e uma bola de tênis. A bola de tênis tem um diâmetro pequeno e uma área de superfície correspondente, enquanto a bola de basquete, que é muito maior, possui uma área de superfície que aumenta rapidamente com o crescimento do diâmetro. Matematicamente, a fórmula para a área de superfície de uma esfera é 4πr2, onde r é o raio. Como você pode ver, até mesmo um pequeno aumento no diâmetro resulta em um aumento significativo na área de superfície, devido ao termo quadrático. Essa relação destaca a beleza da geometria e nos faz refletir sobre como as formas funcionam em nosso mundo. Você já pensou em como esse princípio afeta objetos reais, como bolhas ou planetas? Vamos revelar a verdade sobre embaralhar cartas. Você sabia que, ao embaralhar um baralho padrão de 52 cartas, provavelmente está criando uma combinação única que nunca existiu antes? O número de combinações possíveis é 52 fatorial, o que equivale a cerca de 68 septilhões de variações diferentes. Para comparação, esse número é maior do que o total de estrelas na galáxia da Via Láctea. Cada vez que você embaralha, muda aleatoriamente a ordem das cartas, criando uma nova sequência, o que torna praticamente impossível que duas embaralhações sejam iguais. Esse fato incrível destaca não apenas a complexidade de jogos aparentemente simples como poker ou bridge, mas também demonstra a beleza da matemática no dia a dia. Pense em todas as vezes que você embaralhou cartas para seus amigos. Você provavelmente criou uma combinação que ninguém na história jamais viu. Então, da próxima vez que você embaralhar, lembre-se de que está brincando com um universo de possibilidades. Não é incrível? Vamos revelar a verdade sobre Cipião Africano. Este notável soldado romano enfrentou não uma, mas 3 grandes derrotas de Roma nas batalhas de Ticino, Lago Trasimeno e Canas. Esses combates foram duras provas para Roma, com milhares de soldados perdidos e a moral em queda. Mas Cipião não deixou que isso o derrotasse. Em vez disso, ele aprendeu com essas falhas e subiu na hierarquia, eventualmente liderando um exército romano renovado contra o infame general Aníbal. O gênio estratégico de Cipião se destacou na batalha decisiva de Zama, em 202 a.C., onde ele conseguiu enganar Aníbal e conquistar uma vitória que mudou o curso da história. Sua tática, que incluía o uso habilidoso da cavalaria e um profundo entendimento das estratégias do inimigo, alterou os eventos a favor de Roma e lhe rendeu o título de africano. Isso prova que mesmo após derrotas é possível alcançar a grandeza. Quais outras lições podemos aprender com a história? Descubra a incrível música da mosca. Você pode não ter pensado nisso, mas o zumbido irritante da mosca tem um tom musical. Cientistas descobriram que o zumbido desses pequenos insetos soa sempre na tonalidade de Fá, na oitava média.
Isso significa que eles podem criar sua própria melodia, trazendo um pouco de música para o nosso dia a dia, mesmo que não seja o que queremos ouvir durante as refeições. O som vem de suas asas batendo rapidamente, que podem vibrar até impressionantes 1000 vezes por segundo. Essa habilidade incrível mostra como até os menores seres têm sua forma de se comunicar, assim como nós compartilhamos histórias através de canções. Não é interessante pensar sobre os diversos e ocultos mundos sonoros ao nosso redor? Cada inseto desempenha seu papel na sinfonia da natureza. Vamos revelar a verdade sobre os concursos de beleza. Na década de 1930, em uma cidade do Texas, aconteceu um evento inusitado, quando os concursos de beleza tomaram um rumo único. Em vez de focar em rostos ou personalidades, as participantes mostravam suas pernas usando sacos na cabeça, para que os jurados pudessem se concentrar apenas em seus dedos dos pés. Esse concurso peculiar não só despertou curiosidade, mas também mostrou a profunda dependência da América em relação aos padrões de beleza da época. Embora isso possa parecer estranho hoje, o concurso focado nas pernas refletia as opiniões da sociedade sobre feminilidade e atração física, incentivando as participantes a mostrarem seu melhor, literalmente. Esse concurso excêntrico se tornou parte do folclore local, oferecendo uma visão de como as percepções de beleza podem ser criativas e estranhas. Imagine o que aconteceria se um concurso assim fosse realizado hoje. As pessoas aceitariam ou considerariam absurdo. Esse olhar fascinante para o passado ainda levanta questões sobre como definimos a beleza. Sim, é verdade. Surpreendentemente, o DNA humano contém cerca de 145 genes que vieram de bactérias, fungos e vírus. Essa descoberta destaca a incrível complexidade do nosso código genético. Em vez de ser uma folha em branco, nosso DNA se assemelha a um mosaico, incorporando pedaços de diferentes organismos. Cientistas acreditam que esses genes emprestados podem ter desempenhado um papel importante em nossa sobrevivência e evolução, ajudando-nos a nos adaptar a condições em mudança e a combater doenças. Por exemplo, alguns desses genes estão envolvidos em processos vitais, como o desenvolvimento celular e as reações imunológicas, mostrando o quão intimamente nossas vidas estão ligadas a essas pequenas formas de vida. O fato de que nosso código genético inclui elementos externos levanta questões fascinantes sobre a natureza da vida. Como esses genes chegaram ao nosso DNA? Que outros mistérios estão escondidos em nossos genes? Essas pesquisas não apenas iluminam nossa origem, mas também abrem novas possibilidades na medicina e na engenharia genética. E se eu disser que a magia da música mudou a história? O Pacífico Sul, uma adaptação musical envolvente de James A. Michener, leva os espectadores a uma jornada onde histórias de guerra se transformam em narrativas mágicas. No contexto da Segunda Guerra Mundial, esta narrativa encantadora conecta as vidas de soldados e habitantes locais do Pacífico Sul, mostrando não apenas as dificuldades da guerra, mas também a força do amor e da resistência. Michener combina habilmente a história com a expressão artística, transmitindo tanto a beleza quanto a complexidade da cultura da região. Os personagens, desde corajosas enfermeiras até soldados em conflito, lidam com suas emoções e relacionamentos em meio ao caos da batalha. Com canções inesquecíveis e uma coreografia vibrante, o musical convida os espectadores a sentir as esperanças e dificuldades daquela época, tornando a história viva e compreensível. O Pacífico Sul nos lembra que mesmo em tempos difíceis, a arte pode iluminar o caminho, contando histórias que ressoam através das gerações. Então, você já pensou em como a história do passado pode inspirar esperança hoje? As bicicletas de bambu estão mudando o transporte sustentável. Essas bicicletas inovadoras não só têm um design estiloso, mas também são um grande passo em direção ao desenvolvimento sustentável. Feitas de bambu de rápido crescimento, elas são leves e resistentes, tornando-se ideais para os amantes do ciclismo. O bambu é um recurso renovável e suas propriedades naturais ajudam a absorver vibrações, proporcionando uma viagem mais suave. Além disso, a produção de bicicletas de bambu geralmente consome menos energia, em comparação com as bicicletas de metal tradicionais, reduzindo sua pegada de carbono. Essas bicicletas não só beneficiam o meio ambiente, mas também apoiam economias locais. Muitos fabricantes de bicicletas de bambu são pequenas empresas em países em desenvolvimento, que ajudam as comunidades a prosperar, criando empregos.
A popularização das bicicletas de bambu incentiva mais pessoas a escolherem opções de transporte sustentáveis, o que é crucial na luta contra as mudanças climáticas. Imagine pedalar pelo seu bairro ou por uma trilha bonita, sabendo que sua bicicleta está ajudando o planeta. Então, seja para ir ao trabalho ou para um passeio no fim de semana, por que não experimentar uma bicicleta de bambu?